Você já parou para pensar que os seus filhos não são seus? Você é como se fosse um arqueiro e eles são as flechas. É isso que diz o livro do Luciano Subirá e hoje a resenha é sobre ele. Olá, seja muito bem-vinda a esse canal Criando Vencedores. Aqui nós falamos sobre maternidade com fé, com propósito, com direcionamento, muitas vezes focado nos meninos. Eu me chamo Thaisa Calegaro e hoje eu vou trazer uma resenha. Vocês adoram quando eu trago resenhas de livros. E a resenha de hoje é do livro do Luciano e da Kelly Subirá, Como Flechas, Preparando e Projetando os Filhos para o propósito divino. Bom, se você não conhece o Luciano e a Kelly, eles são muito conhecidos no meio cristão. O Luciano, principalmente, o Luciano Subirá, ele tem muitos livros escritos e ele é o líder do Ministério Orvalho. Tem muitos vídeos dele aqui no YouTube e as pregações dele são bem gostosas de ouvir. Eu confesso que eu li esse livro lá em 2021, quando ele foi lançado a primeira vez, e agora eu reli ele e como eu não tinha um canal na época, eu resolvi trazer uma resenha aqui para vocês. A mensagem central do livro é baseada no texto de Salmo 127, versículo 4 e 5, que fala: Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então ele faz essa analogia dos filhos às flechas. E aí ele vai trabalhando a vida do filho como se fossem as fases da flecha, né? As fases que a flecha passa até ser lançada. Então a primeira coisa a ser entendida é isso, que ele trabalha na parte 1, que se chama destino. Toda flecha, ela tem um alvo principal, ela tem um destino. E nós precisamos criar os nossos filhos com esse entendimento de que eles não são nossos, mas foram entregues a nós por um período para serem trabalhados para que possam alcançar o destino deles. Ele separa essa parte 1 do destino em 4 partes. Alvo principal. Então, o alvo principal que ele trabalha aqui é que nossa principal missão como pais é transmitir o evangelho aos nossos filhos, tanto através das nossas vidas, quanto através dos nossos ensinamentos, como ordena a palavra, para fazer assim com que a fé seja passada de geração em geração. Então, esse é o alvo principal, transmitir a mensagem de Cristo para os filhos. Depois vem os danos da omissão, o alvo personalizado e a responsabilidade dos pais. O alvo personalizado é algo que falou muito ao meu coração e acho muito interessante, porque a verdade é que cada ser humano tem um destino específico, tem um destino profético em Deus. Você está aqui hoje e você tem uma missão, um propósito. Eu acredito que a maternidade é parte desse propósito, né? Pelo que você tem a fazer na vida dos seus filhos, mas existe também outros propósitos de Deus na sua vida. E o que acontece? Muitas vezes nós mesmos demoramos muito tempo para entender o nosso propósito, para entender o nosso chamado. Porém, o que agrada a Deus e o que Deus espera é que esse propósito seja identificado antes, seja identificado cedo. E os pais serem um canal de identificação do propósito de vida dos filhos. Então, ele vai trazer vários textos aqui que mostram que os pais foram usados como canal para revelação do propósito da vida dos filhos. E que nós devemos buscar isso de maneira intencional. Então, orar por isso, buscar por isso, pela revelação do propósito da vida dos nossos filhos, para ajudá-los a se preparar para isso. Aqui no ponto 3, que é os danos da omissão, ele também traz vários pais na Bíblia que foram omissos em relação aos seus filhos, mesmo sendo grandes homens de Deus. E isso também me pegou, assim, porque ele traz o exemplo, por exemplo, do profeta Samuel, que foi um grande, incontestavelmente homem de Deus, mas que não conseguiu perpetuar isso na vida dos seus filhos. Tanto não conseguiu que tem um trecho que o povo fala, né? Os seus filhos não são como você e nós não queremos que ele nos governe. Nós queremos um rei. E aí é onde se desenrola o restante da história. Tem também o rei Ezequias. Ele foi um dos únicos reis reconhecidos pela fé, pela obediência. Foi um grande homem de Deus. Levou toda a nação a se arrepender, a adorar a Deus novamente, mas foi totalmente omisso com a sua casa, com o legado dos seus filhos. Não conseguiu transmitir esses valores para os seus filhos. Tanto é que depois o filho dele
foi considerado o pior rei que Israel já teve, cometendo atos profanos e atos terríveis e abomináveis aos olhos de Deus. Então, assim, não basta ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus que busca a Deus e que vive uma vida santa e piedosa. É preciso trabalhar isso forte e intencionalmente na vida dos nossos filhos. Senão, isso é considerado ambição e eles vão colher a consequência disso. O segundo ponto da flecha, então, primeiro, foi saber que ela tem um destino e que nós precisamos trabalhar as flechas para esse destino. O segundo ponto é a preparação da flecha para esse destino. E aí essa parte do livro é dividida em processo de amadurecimento, educação, ensinando pelo exemplo, disciplina e danos da falta de correção. Então vem todo um processo ali de educação. O que eu achei muito legal em relação a esse livro é que as histórias geralmente que a gente conhece, né, do Luciano Subirá, são muito gostosas de ouvir. E o livro ele foi escrito tanto por ele quanto pela Kelly, e eles trazem muitos relatos da vida deles, de experiências dele, o que quebra um pouco aquele ritmo que às vezes está querendo ficar monótono do livro, aí eles trazem uma história dessa que deixa as coisas mais dinâmicas e a leitura mais gostosa. Para todos esses pontos aqui que eu falei, então ele vai trazendo exemplos, aplicação bíblica e exemplos práticos da vida deles como família ali. Na parte da disciplina, ele fala um pouco sobre a correção com a vara, a quem seja a favor, a quem seja contra. Eu tenho a minha opinião própria a respeito disso, que eu não vou deixar aqui hoje. Provavelmente vou fazer um vídeo específico para isso. Mas é interessante o quê? Estudar e ter todas as visões possíveis sobre determinados assuntos a respeito de criação de filhos. Luciano Subirá é um homem com muito embasamento bíblico, né? Então ele vai trazer ali muito embasamento bíblico para o que ele defende e também as histórias de vida dele que corroboram para isso. Na parte 3, que é a parte final do livro, tem o tempo, que é muito importante, né? Então a flecha, ela tem um destino, passa por uma preparação e passa um tempo na aljava, que é onde elas são guardadas, para depois serem lançadas. Então, esse tempo da aljava, investindo na memória e bênção dos pais, é como essa parte é definida. Essa parte do tempo eu acho também muito interessante, porque hoje o que acontece é nós vermos os tempos totalmente de cabeça para baixo, né? Então, as crianças tendo acesso a coisas que não eram de criança. Adolescente tendo acesso a relacionamentos e a prazeres que não são para aquela idade. E, ao mesmo tempo, sendo privados de responsabilidades que são para aquela idade. Então, ele trata muito disso aqui nessa parte do tempo. Mais uma vez, tudo com muita exploração de texto bíblico, mesclando com as histórias deles em família. Uma das coisas que eu achei mais bonitinha, assim, que até me emocionou, foi o relato dos filhos no decorrer do livro. Eles entram no livro para contar a visão deles de determinado momento durante ali a criação e a vida deles. Isso é muito interessante. Um ponto que eu acho legal sobre essa obra é que os filhos deles já estão grandes, já estão crescidos, já formaram suas famílias, já, se não me engano, já têm filhos, já vivem os seus ministérios e os seus propósitos, né? Ele e ela falam que eles esperaram esse momento para poder lançar esse livro. Eles queriam que as coisas já tivessem acontecido, chegado até o final, para que eles pudessem falar sem medo de que ensinei alguma coisa que depois lá na frente não deu certo. Então, eu sim recomendo a leitura desse livro. Tem muitas coisas que você pode aplicar na sua vida, mas e na sua maternidade, paternidade, mas acima de tudo, entender o seu papel, né? Às vezes a gente se perde achando que o nosso papel é apenas educar, apenas alimentar, garantir que eles sejam felizes, mas na verdade o nosso papel essencial acima de qualquer outro é apresentar Jesus Cristo a eles, que o coração deles seja convertido e ajudá-los a identificar o propósito de vida deles, para lançá-los para ele como flechas, né? Às vezes eu vejo mães do Criando Vencedores com medo de perder os filhos. Já tive até algumas reclamando, tipo, nossa, mas agora ele já tá ficando maior, adolescente, eu já tá passando dos 18, e já não tá ligando tanto assim pra mim, eu já não sou a pessoa mais importante na vida dele.
Gente, são fases e a gente tem que criar os nossos filhos sabendo que nós não criamos eles para nós, que eles inclusive não pertencem a nós, que eles foram confiados por Deus a nós, para que nós possamos ajudá-los a cumprir o seu destino, prepará-los para cumprir o seu destino. É um livro muito interessante. É muito legal ver a visão da família inteira sobre as situações, sobre os episódios, tanto da esposa, quanto do marido, quanto dos filhos. A Kelly, ela compartilha um momento importante para ela que muitas de nós passamos, né? Que é ali a virada quando o filho nasce com a carreira dela, com o que ela queria, com o que ela esperava, com a vida profissional. E esse trecho também falou muito comigo, porque eu sei que nós passamos muito por isso. Eu acho que 90% das mulheres se questionam em relação à sua carreira depois do nascimento dos filhos. Às vezes não para abandonar, mas tipo, e aí, será que é isso? Será que esse é o certo? Será que eu tô fazendo certo? Então eu achei o relato dela também muito bacana. Sim, eu recomendo a leitura de Como Flechas, de Luciana e Kelly Subirá. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários e me conta o que você achou, se você também achou legal ou não. Qual a parte mais falou com você? Se você tinha vontade de ler esse livro e estava esperando, assim, saber um pouco mais o que encontra nele, me diz se você gostou também. E claro, gente, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Envia para uma mãe que está aí querendo ler um livro interessante. E não se esqueça, você está criando um vencedor e não está sozinha. Vai ser um grande prazer ter você aqui na nossa comunidade de mães de vencedores. Eu te vejo no próximo vídeo.